Bem-vindos a mais um vídeo. Não vamos perder mais tempo, este vídeo é sobre o exame de História da Cultura e das Artes, primeira fase, de 2022, deste ano. A prova tem como código 724 e eu vou-vos mostrar o exame, portanto o enunciado que vocês estiveram a fazer, ou para aqueles que desejam treinar para um próximo ano, e já os critérios de classificação, onde nós podemos ter uma noção, onde vocês podem ter uma noção das respostas que deram e quanto é que poderão obter nesse exame. Portanto, como é que vocês calculam, como é que vocês percebem como é que vos correu, para além do vosso próprio feeling, o vosso próprio sentimento quando saíram da prova. Vamos começar então. Temos aqui a primeira folha, página em branco, e temos o grupo 1. Vocês já sabem que o grupo 1 normalmente é constituído pelos módulos 1, 2, 3 e 4, portanto vai até a Idade Média, portanto, da Grécia Antiga até a Idade Média, portanto vamos lá começar. Normalmente ele corresponde a uma ordem cronológica, o exame é feito por uma ordem cronológica ainda. Portanto, no grupo 1 temos, observa uma figura, temos um fórum municipal, portanto estamos aqui a falar de Roma, planta Emérita Augusta de Mérida, cidade fundada no século I a.C., portanto estamos às portas do momento do nascimento de Cristo, e temos a cultura do ócio entre os romanos, evidencia-se nas cidades pela presença do quê? Temos como opções aquedutos e vias monumentais, não faz muito sentido porque aquedutos e vias monumentais seriam de acesso e da organização da urbanização. Temos os arcos e colunas triunfais, que são mais ligadas ao poder e à representação do poder, e depois temos edifícios dedicados a espetáculos e fóruns dedicados ao comércio. Portanto, edifícios dedicados a espetáculos faria algum sentido, porque o que quer dizer o ócio? O ócio é não fazer nada, não é? Ociosos, só gostar de festa e curtir. E fóruns dedicados ao comércio seria também relacionado com o comércio, portanto a única que nos que fica se do espetáculo, portanto, da diversão, o ócio, diversão, não fazer nada, estar na beleza, curtir a vida, que é o C, e aqui está a resposta C, 14 pontos. Vamos continuar então. Demonstra que a planta urbanística do plano urbanístico de Emérita Augusta Mérida corresponde ao sentido pragmático dos romanos. Portanto, este sentido pragmático, vamos dizer assim, da organização desta pequena cidade de Mérida, fundamenta as suas respostas em dois aspectos, basta dois aspectos. Esta pergunta, portanto, como veem, não é Podem escolher, não é? O que conta para vos relembrar no exame é, vocês fazem as obrigatórias e aquelas que são opcionais podem fazê-las todas e vão ter nota a todas, mas depois as que são contabilizadas são aquelas onde vocês tiram mais pontuação. Portanto, eu aconselho sempre a responderem a tudo, porque nunca sabe se vão ter uma surpresa. E, portanto, nos critérios desta pergunta, para nós explicarmos o pragmático na organização do plano urbanístico, portanto, até faz lembrar um bocadinho a nossa baixa, não é? Este sentido de organização que vem, curiosamente, deste período. Portanto, temos então a integração de dois tópicos, a definição de dois eixos principais, cardo e decumano. Qual é a dificuldade nesta resposta? É vocês se lembrarem destes dois termos, do cardo e do decumano, que estruturam o plano urbanístico. A aplicação de um modelo de cidade na qual o fórum corresponde ao centro político, portanto aqui temos o fórum. Também poderiam se ter lembrado desta questão. O fórum é, portanto, o ponto principal da cidade, como centro político, administrativo e religioso da vida urbana. Depois, outros pontos também, portanto, bastava dois destes todos: preocupação com o bem-estar da população, garantido o abastecimento de água e saneamento através da construção do aqueduto. Portanto, aqui já estamos a sair um pouco da nossa planta principal aqui no interior das muralhas, e esta questão do aqueduto, que é muito interessante, faz com que tenhamos esta questão do abastecimento de água e saneamento. Depois temos a construção de pontes e vias que facilitam o acesso à cidade e circulação no seu interior. Temos também a presença de monumentos comemorativos, como os Arcos do Triunfo, garantindo a representação e propaganda do poder político. Portanto, tínhamos um pouco aqui alguma nomenclatura, digamos assim, na pergunta anterior. E, portanto, temos aqui o Arco do Triunfo e até temos o Templo de Diana, não é? A presença na cidade de grandes obras públicas destinadas ao ócio. Portanto, ligando com a pergunta anterior, portanto, eles, de certa forma, já dão algumas pistas, e por isso é que nós vos pedimos para lerem o exame todo, sempre primeiro, antes de começarem sequer a responder à primeira.
A presença de obras públicas destinadas ao ócio, anfiteatros, circos, teatros e termas, portanto, no fundo era olharem para isto e pensarem, isto aqui não está aqui por razão nenhuma, isto tem aqui alguma razão e eles estão-nos a tentar ajudar, e portanto usar os termos que nos são indicados na imagem na nossa resposta. Vamos continuar para a pergunta 2. Depois vocês têm aqui os critérios de avaliação, se demonstrou o plano corresponde a um sentido pragmático, portanto, consoante as respostas que estão aqui, vocês podem fazer a pontuação de algumas coisas que tenham escrito, que se lembrem, e podem tentar perceber. Na 2.1, antes que eu veja sequer qual era a resposta, temos a legenda. A legenda correta para o portal da figura 2 portanto, temos assim logo de boca uma pergunta, que é a figura 2, portal da Catedral de Saint-Trophime d'Arles. Vejam o tempo, portanto, estamos em 1180 a 1190, portanto, estamos no românico. E, portanto, vamos fazer aqui uma leitura. Portanto, temos o tímpano, temos os arcos, arquivoltas, são várias voltas, e temos também uma coisa que os professores normalmente podem esquecer um pouquinho, que é o mainel. Portanto, o que é que nós temos aqui? A legenda correta seria o frontal, mainel e gablete, portanto, temos que fazer por ordem. Depois temos o frontal, o lintel e as estátuas coluna. Estátuas coluna seria isto, não é? Não seria este. Temos o tímpano, o friso, o lintel, e temos o tímpano, as arquivoltas e o mainel. Vamos ver se é o D. É sim, senhora, é o D. Aqui está, 14 pontos. Vocês ganham logo só 14 pontos com esta questão. Bem, arquivoltas só aparece num, já viram? Portanto, nem que fossem por exclusão de partes. Isto é um tímpano, isto são as arquivoltas. Portanto, só teriam esta opção. O mainel até vocês poderiam não saber, mas por exclusão de partes colocariam a D. Vamos para a 2.2. A 2.2 é justifica a importância do portal nas igrejas no período românico. Esta pergunta é um bocadinho mais difícil. Qual é a importância deste portal nas catedrais românicas? E como opções temos então, vamos ver a geral, pois já sabem que podem contar consoante aquilo que escreveram destas, podem ter uma noção da vossa pontuação. E dentro destas respostas vocês precisariam de 2, novamente, estão a ver? 2 aspectos. Então, a valorização do portal como forma de assinalar a entrada no espaço sagrado. Deixem-me só aqui aumentar, tirar um pouquinho as margens. Do espaço sagrado, valorização da escultura colocada no portal como veículo de transmissão da história, cá está, as pessoas não sabiam ler, e da doutrina sagrada ou da vida dos santos, e outras temáticas religiosas. Portanto, teriam aqui vários santos aqui, que são as estátuas coluna, não são estátuas coluna sequer, portanto, isto até são feridos. A vida dos santos e outras temáticas do tetramorfo. Temos a didática da fé através das artes, realmente temos, porque as pessoas não sabiam ler. Temos a centralidade na representação na figura de Cristo, em majestade, portanto, Pantocrator, ok. Era um termo difícil, este termo é bastante difícil, mas bastava dizer que tinham Cristo em volta, até podiam descrever mesmo o que estavam a ver. A ideia da história da cultura e das artes é vocês conseguirem descrever aquilo que observam, não é? Analisam, observam, ouvem, até que cheiram, não é? Em algum tipos de artes, até vocês colocarem os vossos sentidos e não ser só texto. Inserido numa mandorla, cá está, a importância do portal enquanto um dos mais significativos suportes da escultura românica, porque a escultura no tempo, no românico, ela funciona dedicada à arquitetura, e só com o gótico, no gótico tardio, sim, na generalidade é que ela ganha espaço próprio e torna-se escultura de vulto redondo, tanto que se aprecia em todas as suas vulto em termos de forma, não é? Andamos à volta dela 360, portanto no românico isso não acontecia, ela estava para decorar a arquitetura, ela não tinha um espaço próprio, e só com o gótico é que ela vai se começar a despegar, até que no Renascimento é um boom, não é? De escultura por si própria, que vive por si própria. Portanto temos a importância do papel da escultura presente no tímpano. Aqui temos uma descrição então disso, e o uso do portal da escultura para recordar os fiéis do juízo final. Esta é mais difícil de vocês se lembrarem, conseguirem adequar esta a este tímpano, com consequente salvação, tímpano, pórtico, portal.
para isso, condenação e inferno das suas almas. Aqui era mais difícil, vocês já teriam que saber a história. Mas pelo menos 2 destas vocês certamente conseguiriam realizar e conseguiram. No grupo 2, portanto, no grupo 2, relembro que corresponde ao módulo 5, 6 e 7. Portanto, vamos então ver, normalmente por ordem cronológica, tal como está aqui a acontecer também. Temos Miguel Ângelo, Criação de Adão, bastante conhecida, esta obra bastante conhecida, não há desculpa vocês também não a reconhecerem. 1508 a 1512, temos data, temos a técnica, temos as dimensões bastante grandes, temos a sua localização, a Capela Sistina em Roma, Itália. Eu ter colocado até Itália. E, portanto, apresenta 3 características da pintura da Criação de Adão, de Miguel Ângelo, fundamenta cada uma das características apresentadas com elementos visíveis. Portanto, vocês teriam que dar uma resposta associando àquilo que estão a ver. Nada como vocês se depararem pelo menos uns 5 minutos a olharem com muita atenção. Se for preciso usarem o papel, folha de rascunho, para descreverem aquilo que estão a ver, por mais básico que seja, por exemplo, homens nus, vestes esvoaçantes, cores mais pastel, portanto, tudo conseguirem observar, até eu costumo dizer que até poderia ser interessante levarem uma lupa, porque eu acho que, espero que com a digitalização, não é? Com a educação se tornar para o digital, vocês possam fazer isto no ecrã e possam aumentar com grande ampliação todas estas obras para analisarem. Portanto, dentro das respostas que vocês poderiam dar para 15 pontos, vocês têm a valorização do desenho como base da pintura e como definidor da forma visível em toda a obra. Atenção que vocês, para darem esta resposta, vocês teriam que conhecer a obra de Miguel Ângelo. Isto não é evidente ao olharem para a imagem, que ninguém vos engane sobre isso. Isto é uma característica de Miguel Ângelo. O desenho como definidor da sua obra. A valorização do nu com base em estudos de estatuária grego-romana visível nas figuras, isto vocês conseguiam chegar, portanto temos os nus e temos a associação do Renascimento, tal como eu já tinha dito, com muita base na Grécia, portanto temos aqui, até devido à arqueologia, portanto as questões da arqueologia que se definiam nestes séculos e que levaram até a despoltar o Renascimento. Foi a descoberta da Grécia, não é? E Roma. E, portanto, a estatuária greco-romana. Assim é o termo quando nós conjugamos o módulo 1 e o módulo 2 juntos, Grécia Antiga, Roma Antiga, Greco-Romano. Elaboração de uma pintura com base em estudos anatómicos. Aqui vocês teriam que conhecer a obra também de Miguel Ângelo. Claro, temos aqui evidências de uma excelente representação anatómica. Vejam só os músculos, as proporções. Portanto, está tudo bem descrito. Mesmo assim, teriam que associar algo, pelo menos ao Renascimento. Visível na importância de uma musculatura, que a musculatura tem no desenho das figuras, por exemplo, nos braços e no tronco de Adão. A modelação tridimensional dos corpos através do jogo de luz e sombra. Este é um tipo de resposta que vocês podem quase sempre dar. Quase sempre dar. O jogo entre a luz e a sombra. Pronto. O que lhes confere volume, que os torna visível, por exemplo, o braço da figura que representa Deus. Portanto, esta questão de luz, sombra, este contraste aqui vai um tipo de resposta que vocês podem sempre dar. Tem volume, dá-lhe volumetria, dá-lhe a noção de volume. Pronto, está feito. Vocês têm logo aí uma resposta. E vocês só precisam de 3. Mas já estava. Integração de simulações de estruturas arquitetónicas. Portanto, são estes tipos de pinturas. Aqui vocês tinham que soltar um bocadinho das figuras e observar o que é. E pensarem e lembrarem-se que isto não existe efetivamente. Isto é tudo pintado. Para enquadrar as cenas e dar continuidade espacial. O que é que isto quer dizer? Que há uma noção de espaço, tanto que nós temos muito bem aqui definida a nossa geometria, não é? A nossa perspectiva desta arquitetura. Vejam bem o ponto que vai dar aqui ao centro, se nós cruzarmos estes pontos de fuga, vão dar aqui ao centro disto. Representação de posses invulgares e monumentais caracterizadas pelo o movimento, a turbulência e a energia contida nas figuras, observável, por exemplo, nas 4 figuras colocadas nos cantos. Portanto, são estas aqui. Depois temos a temática centrada na valorização do homem, do humanismo, a criação do homem à imagem de Deus. Isto também era preciso já vocês terem falado da Capela Sistina para conseguirem chegar um pouco aqui. Portanto, vocês poderiam inventar que seria valorizado a valorização do homem, mas do homem criado à imagem de Deus já teriam que ter algum conhecimento religioso, pelo menos desta questão da criação. Depois vocês, consoante aquilo que responderam, podem ter aqui uma ideia da vossa pontuação. Vamos continuar no nosso grupo 2. Acho que ainda é aqui.
Eu já vi a resposta de B, vamos lá ver se é assim. Portanto, observa a figura 2. Jean de Forges, portanto, uma cómoda é, vou já spoiler, 1750, portanto, temos o nosso pombalismo, o pombalim, desculpem. Estrutura em carvalho e ébano, que interessante, não sabia que era ébano. Painéis de laca japonesa, bronze e mármore. No mobiliário, como o representado na figura 2, entrega-se no período histórico que valorizou. Temos várias opções. A austeridade aristocrática, a produção massificada de objetos de luxo, esta é difícil, tão trabalhado. O culto litúrgico no espaço religioso, não há aqui nada que nos dê a noção de religioso. O requinte ornamental do salão. Portanto, vocês, se ficassem confusos, seria entre a austeridade aristocrática e o requinte ornamental do salão. A única situação que vos levaria a escolher o último é, de facto, o trabalhado deste mobiliário. E seria AD, como podem ver aqui. Não é fácil. Atenção, esta pergunta para mim não é fácil. Faria confusão. No 2.2 é o desenho da cômoda que se observa na figura 2, caracterizado pelo recurso A. Portanto, o desenho da cômoda parece mais plantas. Não sei se temos ali essa resposta, já vamos ver, não é? Portanto, plantas, ornamentos, temos aqui um bichinho, não é? Temos aqui uma espécie que parece um dragão, não sei se é, não consigo. Estou a tentar não ampliar, porque vocês também não tiveram essa opção. O desenho da cômoda, o recurso à figuração feminina e os materiais ricos, linha, curva e elementos exóticos, mitologia clássica e simetria na composição é tudo o que não tem. Parece-me. Onde é que eu ia? Natureza e a deturpação geométrica do traço. Não. Portanto, figuração feminina e materiais ricos. Não temos aqui figuração feminina sequer. Temos animais, temos aqui uns frutos. Eles parecem estar num... Ainda por cima japonês, não é? Nota-se... Nós temos japonês por aqui, lá que a japonesa dá-nos alguma intenção que é oriental. Eu iria pela linha curva elementos exóticos. Portanto, temos aqui animais que poucos se podem explicar. Qual é que vocês poderiam ficar confusos? A questão é a deturpação geométrica do traço. Poderiam ficar confusos entre a B e a D. Se eu não vos conheço, mas conheço. A B e a D é difícil. Teria que ser pelos elementos exóticos e vocês teriam que ter atenção a estes elementos que estão aqui representados, que não são escultura, são pintura na laca. E seria a B. Vamos então continuar. Não é este. Leia o texto e observe as figuras. Gosto quando é assim um cruzado, dá-nos sempre mais informação. A cidade nasceu depois da catástrofe de 1755, estou a falar de Portugal, constitui um exemplo do alastramento das ideias e da sensibilidade ou da mentalidade da época. Lisboa, cidade moderna, desposava, de certo modo, o espírito do iluminismo, trazendo-lhe uma contribuição cuja importância deve ser necessariamente valorizada. Temos o José Augusto de França, gostam muito de colocar nos exames, Lisboa Pombalina e o iluminismo. 1987. Portanto, temos aqui o pós-romano, não é? Temos uma gravura de Lisboa em 1598, portanto vejam bem assim toda com as suas influências árabes da organização urbanística, e depois temos toda uma organização que relembra um bocadinho o quê? Isto, do grupo 1, da pergunta 1. Vamos lá então. O que é que eles querem saber? Explique as transformações urbanísticas resultantes da reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755. Na sua resposta, aborda dois aspectos recorrendo ao texto e às figuras. Vamos ver o que é que eles nos dão como opção, mas claramente podíamos falar da simetria, organização urbanística, vamos ver, eu vou entrar em muitos detalhes, transformação de um urbanismo orgânico e irregular, que é a primeira, do século XVI, de origem medieval, para uma malha ortogonal organizada por um traço geométrico, muito semelhante àquele que temos lá em cima, não é? Numa estrutura retangular, regular, uniforme, quarteirões, são todos sempre o mesmo espaço. Modificação da cidade medieval para uma cidade moderna, de um modelo urbanístico racional, funcional e pragmático, marcado pelas ideias iluministas. Portanto, isto era usando este termo aqui. Claro, se nós damos uma resposta e que não utilizamos nada do que retiramos do texto, que nos estão a dizer para utilizarmos, alguma coisa está errada.
E, portanto, aqui está. Seria para trazer os ideais, o espírito, nem que vocês dissessem igual. Pois, uma nova organização urbanística de espírito iluminista. Implementação de uma hierarquia dos espaços urbanos com praças, ruas principais e secundárias. Portanto, aqui vocês já teriam que conhecer a Planta Pombalina com algum detalhe. Portanto, a Rua da Prata, a Rua do Ouro, toda essa organização do comércio entre avenidas principais, chamamos assim, ruas secundárias, ruas principais e ruas secundárias, vá. Concepção de um novo modelo urbano, integrando soluções inovadoras a nível da segurança face a sismos ou incêndios e o nível de saneamento, portanto, esgotos e escoamento. O nível de face a sismos seria a gaiola pombalina. Portanto, se vocês se lembrassem disso, poderiam ter usado esse termo e eu, como corretora, iria ter isso em consideração, apesar de não estar aqui. Vamos então continuar. Não, é sério, vale sempre a pena quando vocês se lembram dos termos. Observa o conjunto documental seguinte. Temos um Clodian, um Cupido e Psique de 1797-1800. Temos um Cupido e Baco. Temos, um Cupido e Psique, temos um Cupido e Baco e temos um Pigmalião e Galateia. Interessante. Estamos por ordem cronológica, 1797, 1833 e o último Rodin, 1908. O que é que eles nos pedem? Adoro quando são páginas diferentes, irrita-me bastante. Associa cada conjunto documental ABC anterior as características correspondentes neste quadro. Vocês já conhecem este tipo de sistema se vocês têm visto os meus vídeos de exames. Portanto, o que é que nós temos de fazer? Encaixar cada uma destas nestas. Portanto, cada uma destas obras pode ter mais do que uma característica. E todas as características têm que estar associadas a uma obra. Portanto, vão ter várias. Uma pode ter duas, outra pode ter três. Não sei o quê. Vamos lá, então. O que é que eles nos dizem? Eu não gosto nada quando são páginas diferentes. Condicionamento da composição pelo espaço. B. Condicionamento da composição pelo espaço. Portanto, não há nada para além deste arco. Está tudo enquadrado aqui. Depois temos contraste entre mármore polido e mármore não trabalhado. Será o último, espero. O 2 é o C, está certo. De Rodin. Estão a ver aqui, não está trabalhado e aqui está muito trabalhado. Este contraste. Figuras em equilíbrio instável. Figuras em equilíbrio instável seria a primeira, acho eu. E é o A, está certo. O 4, movimento acentuado das figuras, também é o A. Estão muito acentuadas. Estas aqui estão bem paradinhas, bem sentadas, bem quietinhas. Estas últimas também só ela é que está assim com o braço mais, ele até está bastante estático e portanto, esta escultura de Clodion seria a de movimento. Que é 4, está certo. Já arrumamos. Aparentemente. Assim que já vi que está na B, vamos lá ver o que é. Recriação de posses da escultura clássica grega, completamente. Isto para mim poderia ser uma recriação neoclassicista de qualquer coisa grego, ou romano, portanto mais romano até. Ou não, grego, assim de um vaso. Estão a ver aqueles vasos da Grécia Antiga? Seria por aí. Depois temos utilização da tipologia de relevo, o 6, que será no B também, de relevo, portanto não é escultura em pleno de vulto redondo, é relevo. E temos também a valorização do inacabado, que será o Rodin. Parece que não está acabado, portanto temos este contraste entre o que não é trabalhado e o que é trabalhado, e depois esta questão da valorização do inacabado. Temos o grupo 3 então, atenção, vamos entrar nos módulos 8, 9 e 10. Para quem está no profissional é o 12º, para quem está no ensino regular, 11º. Leia com atenção e veja as figuras, vamos lá outra vez, então, mais um destes, bora lá. As fotografias fornecem provas, qualquer coisa que se ouve, mas que se duvida, parece ficar provada graças a uma fotografia. Portanto, qualquer coisa a ver com a introdução da fotografia, não é? Numa das variantes da sua utilização, o registro de uma câmara incrimina, como por exemplo a sua utilização pela Polícia de Paris na perseguição sanguinária aos Communards em junho 1871. Ok, temos um contexto histórico. Uma fotografia passa a ser uma prova incontroversa de que uma determinada coisa aconteceu. Suzanne Sontag, portanto uma grande estudiosa, até houve agora uma relação com o Francisco de Holanda, umas conferências. Passando isso à frente, temos então duas imagens, Fonsaville
a queda da coluna de Vendôme, portanto uma fotografia, estão a ver, 1871, que está relacionado com estes acontecimentos. E temos o Edgar Degas, Músicos na Orquestra, em 1872. Vamos ver então. Analisa o impacto da fotografia no século XIX, recorrendo ao texto A e às figuras 1 e 2, abordando os seguintes temas: a dimensão inovadora da fotografia e os novos caminhos da pintura. Ok. Portanto, Degas, temos as bailarinas, não é? Ele é muito conhecido por pintar bailarinas. E, portanto, tendo em conta que já não há necessidade de retratarmos a realidade fielmente através da pintura, porque não tínhamos mais outro meio, e é muito difícil nós nos colocarmos nesta perspectiva, porque para nós fotografia é básica. Eu neste momento estou a utilizá-la em vários frames por segundo para vocês verem este vídeo. Imaginem que não há nada disto, portanto, se há uma coisa que começa a registar, a pintura deixa de ter essa obrigatoriedade, até, vamos chamar, obrigatoriedade, e portanto passa a poder, estou livre, vou poder fazer o que eu quiser. É aqui que eles querem. Então vamos lá. Dimensão inovadora da fotografia. Portanto, temos a afirmação da fotografia enquanto processo mecânico de fixar o real, retirando à pintura o papel exclusivo de representação. Portanto, temos a fotografia a trabalhar para nós. A utilização da fotografia como um documento real, testemunho de um acontecimento, que é o que está aqui a acontecer com a coluna de Vendôme. Depois, a generalização da representação da realidade com a integração da fotografia no cotidiano das pessoas, através, por exemplo, do registro de eventos e efemérides, que é, novamente, esta questão, mas até mais aquelas fotografias de família, por exemplo. Portanto, isto começa a ser tão normal que hoje em dia nós tiramos selfies todos os segundos e vocês adoram fazer aquilo que gostam de fazer para pôr nas redes sociais. Portanto, torna-se uma integração total, brutal no cotidiano das pessoas. A afirmação da fotografia como uma nova forma de arte, nomeadamente na seleção do objeto, no enquadramento e no material técnico e no olhar estético individual do fotógrafo. Por último, temos a transformação da representação da realidade através do ponto de vista originais. Estas são as inovações na fotografia. Portanto, o fotógrafo passa a ser um pintor de luz. Depois, os novos caminhos da pintura. Temos então, aqui é que vocês podiam jogar mais, não é? Porque temos mais enquadramento com a pintura. Apesar de tudo, a pintura é como tecnologia artística, é fortíssimo no programa de História da Cultura e das Artes. E vocês poderiam começar por a libertação da pintura no compromisso com a representação objetiva do real, exatamente aquilo que eu comecei por dizer, presente na tradição da arte ocidental desde o Renascimento. Portanto, ela deixa de ter aquela obrigatoriedade e, estou livre, vou fazer o que quero. E é isso que ela vai fazer. Contribuição da fotografia para a aceitação do caráter subjetivo e experimental do trabalho do pintor. Portanto, os pintores também começam a recorrer à fotografia. Ainda hoje muitos pintores recorrem à fotografia para depois fazer os seus trabalhos de pintura. Reformulação da organização espacial da pintura, adotando características da prática da fotografia. Portanto, os pintores vão olhar para os fotógrafos e vão dizer: que enquadramento tão interessante, vou experimentar com pintura. Há aqui um jogo de dualidades, porque a pintura, e ainda hoje, estamos em 2022, não se esgotou. Portanto, ela continua a ser trabalhada. Ou pontos de vista invulgares e inesperados entre os. Portanto, o corte livre das figuras, que é isso que nós temos aqui. Já viram que a pintura de Edgar Degas, apesar de ser, esta pintura aqui, parece ser um momento fotográfico. Já repararam? Nós estamos atrás da orquestra, nós não estamos com uma vista de cima, não estamos com um enquadramento perfeito na pintura, estamos como se estivéssemos escondidos atrás, com um pincelinho, a registrar um momento. Já viram o enquadramento? Visto baixo, no meio da orquestra. Isto podia ter sido uma fotografia. E é aí que eles querem chegar. A influência da técnica fotográfica na pintura impressionista representa uma fixação no instantâneo e na captação no momento da fugaz através da cor e da luz. É isto que também está a acontecer aqui. A precisão naturalística da fotografia como meio de auxílio à pintura, nomeadamente como fonte de informação e elemento preparatório. Portanto, esta questão do processo, utilizar a fotografia para depois fazer a pintura. Muito bem, eu sei que vocês conseguiram. Vamos continuar. Observa figuras 2 e 3. Temos uma Peter Barons, fábrica de turbinas da AEG, em Berlim, Alemanha, 1909. Vejam as datas, no início do século XX. E temos também do mesmo autor, fábrica de turbinas da AEG, mas no interior. Ok. Portanto, temos um edifício industrial na Alemanha no início do século XX. Com a fábrica das turbinas da AEG, procura-se criar um espaço estético associando a indústria à ornamentação, monumental contribuindo para a promoção da empresa, orgânico utilizando materiais tradicionais, produtivo sobrevalorizando a forma em relação à função. É interessante. Qual é a questão que eles nos dão? Dão-nos como resposta a B. Monumental contribuindo para a promoção da empresa. Portanto, tudo roda em volta da empresa e provavelmente do símbolo que representa essa empresa, esse logótipo que provavelmente estará aqui dentro e que poderá ter alguma relação com a forma deste edifício. Não é uma pergunta fácil.
Construção da fábrica de turbinas da AEG, exemplo de uma nova visão de arquitetura industrial, tinha como preocupação social o quê? Atenuar a diferença entre patrão e operários? Não, estamos a crescer, estamos no crescimento do capitalismo, esqueçam isso. Eliminar a standardização da produção? Não, estamos a crescer para a standardização da produção. Garantir a gestão operária no processo produtivo? Ok, poderá ser. Melhorar as condições de trabalho operário. Portanto, era aqui que se calhar eles queriam chegar, seria a D. Seria D. Portanto, melhorar as condições de trabalho operário. Atenção, é difícil, é preciso conhecer este tema e é preciso conhecer a arquitetura do início do século XX, que é uma arquitetura funcional, a nível industrial e até urbano. Portanto, vamos para a pergunta 3, porque isto não foi fácil, esta pergunta não era fácil. A 3, vamos lá ver. Diego Rivera, a História do México, o mundo de hoje e da amanhã, Palácio Nacional do México. Temos completo texto. Ui, adoro estes. Portanto, vamos lá. Eu não consigo pôr tudo no mesmo. Mais ou menos assim. Ok. Então, temos... Descreva para a folha de respostas apenas a letra e o número. Portanto, teríamos que associar dentro desta, qual destas é que é. Portanto, na A, imaginem, Diego Rivera foi um dos mais significativos representantes do movimento artístico conhecido pela designação de exotismo, moralismo, revivalismo. Notem aqui o termo da técnica. Fresco é o quê? Pintura mural. Mural, moralismo. Ok? A2. Exatamente. Vamos continuar. Este movimento caracterizado por uma linguagem figurativa, hermética, informalista. Aqui vocês, hermético, não saberiam o que é. Vamos tentar para informalista e está a informar alguma coisa? Poderá estar. Vocês poderiam ficar confusos entre a 1 e a 3. Certamente que vocês iriam escolher em figurativa, porque vejam só a quantidade de figuras que esta pintura mural tem. Ok? Portanto, seria B2. B1, desculpem. B1. Aqui, figurativa. Continuando, que conciliava cultura e arte mexicanas com o modernismo, tinha uma dimensão de quê? Pedagógica, religiosa ou tradicionalista? Esta é difícil. Vocês podiam ir para tradicionalista, podiam ir para pedagógica. Eles colocam pedagógica. Portanto, de ensinar algo, de transmitir algo, basicamente é isso. Ao procurar gerar uma vontade de transformação, portanto, tentar procurar gerar essa informação através do ensino, transmissão de informação através da pintura. Neste sentido, os valores que norteavam tal mudança eram de inspiração colonial, liberal ou socialista. Neste caso, vocês tinham que conhecer um bocadinho a história deste período no México, seria socialista. Seriam as questões sociais que seriam... Aqui é difícil, vocês provavelmente devem ter escolhido a 2, liberal. Não é de luta, de igualdade, mas de facto o contexto no México seria de socialista e não há aqui nada que nos ajude a chegar a isso. Na 4, temos duas esculturas bem diferentes. Temos o Simões de Almeida Júnior, curiosamente, Lisboa está... isto é um mármore, ok, porque o gesso está na Faculdade de Belas Artes. Sim, Dom Sebastião. E depois temos o João Cotileiro, também o Dom Sebastião. Portanto, duas representações de Dom Sebastião bem diferentes. Uma de 1877, com um cariz clássico academista, não é? Dá para ver, perfeito, maravilhoso. Um jovem Camões, um jovenzinho, que não faz também muito sentido ser uma criança, um pré-adolescente, com um medalhão já de reconhecimento e os Lusíadas, não faz muito sentido mas é interessante. E depois temos um de 1973, portanto um século depois do João Cotileiro, um mármore. A pergunta é, compara as esculturas na sua resposta à presente, de modo fundamentado duas diferenças formais. Formais, pessoal. É óbvio, não é? Vejam só, representação academista, realista, temos aqui completamente contemporânea, vejam bem os materiais uniformes, é um mármore, é esculpido na perfeição, e aqui temos uma mistura de pedras para dar uma certa cor, diferenciação à escultura, mas vamos ver o que é que eles indicam. Na figura 6, é a escultura académica, pronto, eu referi o termo há bocado, realizada de forma realista, visível no modelo do corpo, nas feições do rosto, nas vestes. Na figura 7 temos uma escultura
caracterizado por um forte caráter experimentalista e sem preocupação naturalista. Portanto, vocês poderiam, o que eles querem dizer é, vocês poderiam dizer, esta é naturalista e realista, a outra não. Não é naturalista e não é realista. Pronto, já tinha uma parte da resposta. O que é visível no artificialismo das formas do corpo humano ou na estilização das vestes. Portanto, estilização que é só dar a entender aquilo que é. Temos também uma outra resposta que é na figura 6, a utilização do mármore branco e polido, tal como eu disse, de acordo com as técnicas tradicionais, portanto académicas, vocês podiam ter usado os termos outra vez. E na figura 7, a utilização de mármore com diferentes cores, a presença de contraste de zonas polidas e zonas texturadas. Realmente temos estas zonas polidas e zonas texturadas, explorando diferentes plásticos. Depois temos outro tipo de resposta também, a figura 6, Dom Sebastião é apresentado com elementos, o traje, a cruz, a espada, que era o que eu estava a dizer, tem realmente uma espadinha aqui, que o situam no tempo e procuram reconstituir uma época histórica. De facto, reconstitui, não é? A imagem que nós temos, que é muitas vezes ilustrada nos livros, é esta da esquerda. E depois temos uma representação contemporânea que dá a entender, não é? Que apresenta elementos, o traje, o elmo e as luvas, portanto, o traje, o elmo e as luvas, que não estão associados à reconstituição da época histórica. Portanto, é uma interpretação contemporânea. A última opção que vocês poderiam ter aqui, a figura 6, o rei é representado como um jovem cortesão que revela concentração e reflexão, de facto é. E na 7 ele está estático, não é? Expressões indefinidas, não sabemos o que é que ele está a pensar, está ali parado, parece parece uma Barbie, não é? Aquelas bonequinhos que estão à venda, qualquer bonequinho que está dentro da caixa, pávido e sereno à espera de ser Toy Story, não é? E portanto do lado esquerdo não, temos uma representação. Esta figura poderia ganhar forma e começar a andar por esta imagem fora, não é? E ter vida, não é? Essa é a diferença. Temos por último o 5, um Oldenburg Floor Burger de 1962. Isto é difícil. Vamos ver o que é que eles pedem. Considera as afirmações seguintes sobre pop art. Em 1962. Técnicas muito estranhas. Tela preenchida com espuma de borracha, caixas de papelão pintadas com tinta acrílica. Do MoMA. Considera as afirmações seguintes sobre pop art. Artistas recorrem à técnica da banda desenhada. A cultura popular inspira a representação visual. As imagens mediáticas são reproduzidas com recurso à serigrafia. Os elementos da sociedade de consumo são objetos de tratamento artístico. A fotomontagem é utilizada como suporte compositivo. Identifica as duas afirmações que podem ser comprovadas através da observação da figura 8. Ok. É só através da observação da figura 8. Temos a B, que é a cultura popular inspira a representação visual, que é os hambúrgueres. Estão a surgir. Loucos anos 60, aberturas de McDonald's e tudo mais, que era até anteriores, mas uma explosão de fast food. E depois temos a D, os elementos da sociedade de consumo são objetos de tratamento artístico. Cá está. Mais um hambúrguer, objeto de consumo. Portanto, esta até não era má. Fim, tem as cotações finais. Espero que vos tenha corrido bem. Chegamos assim ao fim deste vídeo. Não vou alongar. Espero-vos boa sorte, bons resultados nesses exames. Tenho a certeza que vai correr bem. E até um próximo vídeo.